vez para mais uma aula de história, agora para o 5º ano, tá? Você que está aí do outro lado, nos assistindo, de mídias do Estado de São Paulo. A gente está aqui para conversar então com vocês sobre história, mais uma aula de história. E hoje a gente vai falar uma coisa, o tema, na verdade, da nossa aula de hoje é cidadania. Vamos conversar um pouquinho a respeito sobre cidadania, tá? Como eu faço em toda aula, em todo início de aula, eu começo com uma leitura. Eu sempre trago o PowerPoint, mas como por direitos autorais, a gente não pôde trazer o PowerPoint hoje, tá? Mas eu trouxe o livro. Esse livro, Contos Tradicionais do Brasil, ele tem na escola, todas as escolas têm esse livro, ó, vou deixar aqui para mostrar direitinho, tá bom? Contos Tradicionais do Brasil, que na verdade são histórias colhidas da tradição oral brasileira, tá? Da tradição oral brasileira, e que foram coletadas pelo Luiz da Câmara Cascudo. Tudo bem, pessoal? Então, eu vou ler para vocês uma história que eu gosto bastante, que está na página 162 do livro. Antes, eu quero falar um pouquinho da história e como eu falaram assim, você vai ter que dar aula na terça-feira. Eu falei, meu Deus, eu preciso de livro, porque o livro eu queria ler essa história para vocês. E eu corri até a escola de uma amiga minha que é diretora, que é a Luciana Souza, que ela pediu para falar o nome dela no ar, tá, pessoal? Ela pediu para falar, eu estou falando, da Escola Arthur Guimarães, tá? Então, eu fui correndo até a Lu, e a Lu pediu, me emprestou o livro da escola. Então, o livro que é da escola, esse livro que veio para vocês, tá bom? E eu estou mandando um beijo também para a escola e para os alunos dessa escola do Arthur Guimarães, tá bom? Então, vamos lá. As Três Velhas. As Três Velhas. Do que será que vai acontecer essa história? Sabendo que é um conto popular brasileiro, da tradição oral brasileira, o que vai acontecer na história das Três Velhas? É com você a pergunta. O que vai acontecer na história? Quem conhece essa história? A pergunta que não quer calar. Quem que conhece essa história? Quem que já ouviu, já leu essa história na escola ou fora da escola? Que já leu essa história, que já conhece a história? E quem não conhece, As Três Velhas. Do que essa história vai falar? A pergunta está aí para você, tá bom? Vamos lá então, vou começar. As Três Velhas. Uma viúva tinha uma filha muito bonita e religiosa, que agradava a toda a gente. A viúva queria casar a filha com um homem rico, e para isso fazia comércio, faria o possível, desculpa. Na esquina da rua onde moravam, as duas, havia uma casa de comércio afreguesada, cujo dono era solteiro e cujo dono também tinha posses. Era rico e a viúva já ficou de olho. A viúva fazia as compras nessa casa e vivia estudando um meio de conseguir fazer com que o homem conhecesse e simpatizasse com sua filha. Um dia, ouviu dizer que só se casaria com uma moça trabalhadeira e que fiasse muito mais do que todas da cidade. A viúva comprou logo uma porção de linho, dizendo que era para a filha fiar e que esta era a melhor fiandeira do mundo. A moça ia todas as madrugadas à missa das almas e encontrava lá três velhas, muito devotas, que a cumprimentavam. A viúva, chegando à casa, entregou o linho à moça, dizendo que teria de fiá-lo completamente até a manhã seguinte. A moça se valeu dos olhos, chorando, e foi sentar-se no batente da cozinha, rezando, desconsolada da vida. Estava nesse ponto quando ouviu uma voz perguntar: chorando por quê, minha filha? E a pergunta que eu faço para você do outro lado aí: quem é essa pessoa que vai vir conversar com ela? Ela não sabe fiar. Será que ela vai conseguir fazer? Será que ela vai conseguir fazer fiar o tecido, a linha? Vamos lá? O que essa menina vai fazer? E se ela vai fiar? E quem vai ajudar? Eu quero saber as ideias de vocês. Levamos e viu quem? Uma das
e não hei de chorar e chorar, tia, em voz alta, ajuda. A moça prometeu. A velha viu-se foi embora, deixando um monte de... Quando achou a tarefa pronta e satisfeita, corrente, mostrando as habilidades da filha, e pediu uma porção ainda maior de linho. O negociante, tá, do trabalho da moça, não receber dinheiro pela compra. Vendo que as coisas se encaminhavam como ela desejava, a viúva voltou a dar o linho para a filha fiar até a manhã seguinte. Novamente, a moça agoniou muito e foi chorar novamente na cozinha. Novamente apareceu uma velha, a segunda das 3 velhas, que lhe propôs ajudá-la se ela a convidasse para o seu casamento. E a chamasse tia por 3 vezes. A moça aceitou e o linho ficou pronto em 1 minuto. A viúva voltou correndo à loja do homem rico, mostrando o linho fiado e gabando-se da própria filha. O negociante estava simpatizando muito com a moça, que ficava tão depressa, que fiava tão depressa e tamanhas qualidades. A viúva voltou com uma carga de linho enorme, entregando aquela penitência novamente à filha. Será que a menina dá conta? Será que ela vai conseguir fiar todo esse tecido? Não querem calar aqui na nossa história. O que será? Eu pergunto para você, o que vai acontecer com ela? Qual o final da nossa? Dê o seu palpite. Fale aí, escreva aí no chat. Desculpa, falar não, vamos escrever. Escreva aí no chat, por favor. O que será que vai acontecer na nossa história, tá bom? Aconteceu como das outras vezes. A terceira velha, mediante convite para o casamento e chamá-la de tia 3 vezes. Por que tem que chamar de tia 3 vezes? Por que será que eu não estou entendendo essa história. Por que tem que chamar de tia 3 vezes? Vamos pensar sobre isso. Fiou o linho muito rápido. Quando o negociante viu o linho fiado, pediu para conhecer a moça, conversou com ela e acabou falando no casamento. Como era de agradável presença, a moça aceitou e marcou-se então o casamento. Ela não sabe fiar. O que ele queria é uma moça que fiasse. Será que vai dar certo esse casamento? O homem mandou preparar sua casa com todos os arranjos decentes e encheu uma mesa de fusos, rocas, linhos, tudo para que a mulher pudesse fiar e se ocupasse do seu santo dia em fiar. Depois do casamento, na hora do jantar, estavam todos reunidos e muito alegres quando bateram palmas e entrou uma das 3 velhas da missa das almas. A noiva correu logo dizendo: que alegria, minha tia. Entre, minha tia, sente-se aqui perto de mim, minha tia. Falou 3 vezes. Perceberam? Assim que a velha sentou na cadeira, chegou a outra velha, recebida com a mesma satisfação. Entre, minha tia, uma vez. Sente aqui, minha tia, 2 vezes. Vai jantar comigo, minha tia, 3 vezes. A terceira velha também chegou. E a noiva abraçou e logo: dê cá um abraço, minha tia. Vamos sentar, minha tia. Quero apresentá-lo ao meu marido, minha tia. Quantas vezes? Novo? 3 vezes. Foram para o jantar e o marido e convidados não tirava os olhos de cima das 3 velhas, que eram feias como o pecado mortal. Depois do jantar, o marido não se conteve e perguntou por que a primeira era tão corcovada, a segunda tinha a boca torta e a terceira com os dedos finos.
e compridos como patas de aranha. As velhinhas responderam. Eu fiquei corcunda, olha o que elas responderam. Eu fiquei corcunda de tanto fiar linho, curvada de tanto rodar o fuso. Eu fiquei com a boca torta de tanto riçar o fio de linho quando fiava. Eu fiquei com os dedos, ó a terceira, eu fiquei com os dedos assim de tanto puxar e remexer o linho quando fiava. Ouvindo isso, o marido mandou buscar os fusos, as rocas, as meadas, os linhos e tudo o que lhe servisse para fiar, e fez com que queimassem tudo, jurando a Deus que jamais sua mulher havia de ficar feia como as 3 tias fiandeiras, por causa do encargo de fiar. Depois, as 3 velhas desapareceram para sempre. O casal viveu feliz para sempre. Tá? Bom, gostaram da história? Eu quero ver quais foram, então, as interações aqui no nosso chat, tá bom? Vamos lá? Primeira, tem que atualizar aqui um pouquinho, pessoal. E demora uns 5 minutinhos, digamos assim, tá? É brincadeira. Vamos lá. Eba, história sobre as 3 velhas. É um mistério essa história. Legal. Uma das bela história. Uma senhora vai aparecer, no caso, Sante. Ela vai casar e o final vai ser feliz. A Giovanna, o Daniel e o Gabriel colocaram isso. Ela vai casar e o final vai ser feliz. Olha que interessante. E aí, gostaram da história? Eu quero que vocês coloquem no chat. Gostaram da história? Por que gostaram? Tá? Escreva para a gente. Escreva no chat e eu posso ler alguns aqui para vocês, tá bom? Vamos lá, quero saber de vocês se vocês gostaram ou não da história, tudo bem? Pode escrever no chat. Bom, vamos então para o nosso tema lá? Pode passar. Cidadania. E a pergunta que não quer calar, eu quero que vocês, além da história, o final da história e tudo mais, se gostaram ou não, eu quero que vocês conversem um pouquinho aí com o pai de vocês, a mãe que está do seu lado, o irmão mais velho, ou quem esteja do seu lado nesse momento na casa, tá bom? Quero que você converse com a seguinte questão. O que é ser, ou como ser, um cidadão atuante na nossa sociedade? O que é isso? O que é ser um cidadão que atua na sociedade? Tá? Eu queria que vocês respondessem, pensassem e escrevessem no chat para a gente estar conversando aqui com vocês. Daqui a pouco eu retomo essa questão com vocês, tá bom? Tudo bem, pessoal? Vamos lá? Aqui eu coloquei uma foto. Pode voltar um pouquinho na imagem? Olha lá. Eu coloquei uma imagem. Quando a gente fala em cidadão, a gente sempre pensa. É interessante isso, para a gente pensar um pouquinho sobre isso. A gente sempre pensa em gente na cidade, né? A gente sempre pensa em pessoas na cidade, tá? Só que cidadão, a gente tem que pensar no país e pensar numa questão de Estado. Quem são as pessoas que moram naquele Estado, no nosso Brasil, que são esses cidadãos brasileiros, no nosso caso? Vamos pensar sobre isso. Vamos passar? A atuação cidadã e o poder político. Eu coloquei algumas questões aqui para a gente pensar a respeito de tudo isso. Vamos lá, então, para ver? Você sabe qual é o papel de um vereador do município? Qual o trabalho dele? Eu gostaria muito que vocês pensassem a respeito disso. Qual o papel de um representante do legislativo? Qual o papel do vereador lá no meu município? Eu sei que o pai de vocês, a mãe de vocês, os avós, os familiares, eles votaram em alguém. A maioria vota em alguém, só quando a gente não vai às urnas, tá? E eu gostaria de saber se pergunta para o pai, pergunta para a mãe, o que faz? Qual o papel de um vereador, tá? Lógico, a gente tem lá o papel do vereador, tá? Do legislativo do município. Ele tem a Câmara Municipal de fazer as nossas leis, de escrever as nossas leis, de ouvir o povo, digamos assim, ouvir o povo e escrever as leis. Mas eu gostaria de saber de vocês também, pensando sobre isso,
no vereador que o pai, ou a mãe, ou a avó, ou a tia, ou quem esteja do seu lado, votou, e que possa perguntar para ela o que é o papel do vereador, tá? Por que ela vota no vereador e o que ela espera quando ela vota num vereador. Tudo bem? No município. Vamos lá, então? Por que os adultos votam em vereadores, deputados e outros representantes? Aí está a palavra bem interessante, que é representantes. Como todo mundo não pode estar no poder, tem que ter um grupo que esteja no poder. E a gente precisa, então, votar em nossos representantes. Aí vai de ter um voto consciente, lógico. Aí a gente entrar, mas ter essa questão de conhecer quem é o seu candidato, saber quem está atuando no meio. As dias de votação, que eu acho uma coisa interessante. Para o meu aluno, eu estou falando agora com o professor, com todos os professores, mas estou falando com você também, o aluno. Porque é importante, como que eu posso, eu tenho que ir até esses lugares para ver o que é essa questão da atuação, o que é a questão dos nossos representantes. Então eu peço que, assim que voltar, essa questão de que a gente possa sair de casa, sabe? Vão com os seus professores. Tem esses lugares. O que eu havia, se eu quero também fazer essa. Lembro quando eu trabalhava de, fui professor, no meio do mato, que é a escola rural. Muitos anos eu fui professor de escola rural. E é interessante que os meus alunos, eles não tinham acesso. Falar de Câmara Municipal era algo tão longe deles. Então, eu levava eles em algumas sessões da Câmara, conhecer quem era o prefeito recebia. Cidade pequena, o prefeito tem tempo de receber os alunos, né? Cidade grande não tem, mas cidade pequena, o aluno tem tempo, o prefeito tem tempo de receber aqueles alunos, fazer um dia de conversa com eles. E eu fazia muito isso com os meus alunos. Então, é muito importante. Lógico, uma São Paulo não tem como a gente fazer isso. A gente pode visitar uma Câmara, uma outra coisa, mas não dá para a gente propor situações e conhecer, por exemplo, o prefeito. Tá? Mas a gente pode pensar em outras estratégias. Tá? Em outras estratégias. Mas em cidades pequenas, onde a jurisdição do prefeito é pequena, a gente pode sim, combina lá com o seu professor, combina direitinho, vamos conhecer esses lugares que nos representam, digamos assim. Vamos passar então para o próximo slide? Eu queria perguntar uma coisa para você que está aí antes de começar o slide, vou ver mais um pouquinho das nossas interações, tudo bem, pessoal? Vamos lá. Estou olhando o tempo aqui também. Tem que controlar tudo aqui nesse lugar, pessoal, tempo e tudo mais, porque senão o professor fala demais, né? Pense nisso. Vamos lá, tem que atualizar, e o professor fala demais, e daí se perde no tempo, mas eu estou olhando o tempo daqui, tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui o que aparece para mim. O dedo nem passa, nem sobe, nem desce nada. Antes deixa para a próxima. Voltou. Se passar muito rápido ali. Papel do cidadão, olha o que vocês colocaram aqui. Participar, olha só, participar. Quando você fala em ser participativo, é ser atuante, contribuir com a sociedade e trabalhar. Márcio, João, Renata. E ajudar a pensar também essa sociedade, né? Não é só trabalhar também, tem que pensar sobre ela, tá bom? Ajudar o povo, sim, é o papel dos governantes, né?
trabalhar, o Renan coloca isso, fazer coisas importantes. O que é fazer coisas importantes na nossa vida, né? O que é pensar na coletividade? O que é pensar no papel, na melhoria de vida das pessoas? Isso tem a ver com fazer coisas importantes. Ele faz projetos para a cidade. O Daniel coloca o seguinte, que ele, o vereador, é muito importante para a cidade, porque faz projetos para a cidade e assim também como o prefeito. Muito bem, muito bem. Tá? Só que são representantes do povo, um do executivo, outro do legislativo, e depois a gente vai daqui a pouco falar sobre um pouco o judiciário. Vamos lá? Você participa do Grêmio Estudantil da sua escola? Um papel importante na escola em relação à participação, à atuação, tem a ver com o Grêmio. Porque o Grêmio, na verdade, ele é a voz das crianças, a voz dos alunos para a direção da escola. Tá? Se tem um Grêmio estudantil na escola atuante, com certeza os alunos são mais ouvidos. Então, já pensou em fazer parte do Grêmio da sua escola? Pensa nisso, em fazer parte do Grêmio e propor situações, propor questões de melhoria do ensino, da aprendizagem e tudo mais. Tá bom? Certo? Bom, qual o papel do Grêmio Estudantil da escola, que eu já falei, que é um pouquinho, que é essa questão de dar voz aos alunos, de ouvi-los, de ser representativo dos alunos. É a instância, eu acho que é a instância de representativo que está na escola. Os alunos têm acesso ao Grêmio. O Grêmio representa eles não só, mas em relação a outros, por exemplo, o que a gente tem do APM, Associação de Pais e Mestres, o Grêmio também representa os alunos e tudo mais, tá? Em todos os aspectos da escola. Bom, o legislativo, o executivo e o judiciário, eu acho que o Estado democrático de direito, o Estado brasileiro democrático de direitos, a gente tem que estar com essas três instituições, digamos, caminhando juntas, o legislativo, o executivo e o judiciário. O legislativo no caso do município, é representado pelos vereadores, olha que horror, pela Câmara de Vereadores, tá bom? Desculpa. Em nível estadual, a Câmara Estadual, tá? E assim por diante. E no nível nacional, a Câmara, né, Federal. Bom, o legislativo, o executivo, aí entra o prefeito, o papel do prefeito de executar as leis, o papel do presidente, tá? O papel do governador, e o judiciário, que tem a ver com a questão do julgar as leis. Ele que vai olhar e falar, não, vamos fazer o papel de quem julga essas leis. Bom, a atuação cidadã também a gente não pode esquecer que toda luta por direito, existe um histórico, e na história a gente trabalha muito isso, que todo direito ele foi conquistado com lutas. Lutas de povos que muitas vezes não eram ouvidos, povos que eram esquecidos, e que ao longo da história que vai se manifestando e que vai buscando essa atuação cidadã, e que vai criando novos direitos e novas questões, tá bom? Tá? Bom, o papel do Estado na vida de todos os brasileiros, o papel do Estado tem muito a ver com trazer essa dignidade para cada cidadão brasileiro, tá? Dar essa autonomia para cada um. E tem mais coisa que a gente não dá tempo de falar hoje. E a democracia tão falada, que é o direito de cada um de se manter nessa sociedade. Bom, vamos passar um pouquinho para pensar, que é para atividade para vocês de casa, tá bom? Vocês pensarem um pouquinho. Que tal você pesquisar junto com seus familiares a respeito dos projetos de lei que os seus representantes governadores têm proposto na Câmara Municipal de sua cidade? Isso faz com que possamos acompanhar o desempenho deles junto às ações do município. Eu entro lá na Câmara Municipal, vejo quais são os projetos que estão sendo votados, tudo bem? E vocês vão fazer o seguinte,
acompanhar esses projetos, tá bom? Muito bem, pessoal? Acaba a nossa aula aqui. Um abração para todos e a gente se vê numa próxima aula.